E eu tenho colocado uma coisa no meu coração. A minha mãe faleceu no mês de maio e eu estava ao lado dela ali no leito e conversava com ela ela estava apagada, né? Mas eu sentia que as pálpebras dela mexiam um pouquinho. E eu falei para ela, mãe, eu preciso pregar o evangelho o mais forte possível, o mais rápido possível, com todo o desejo do meu coração, para que o Senhor volte logo e para que a gente possa estar juntos. E, irmãos, enquanto nós não pregarmos, ele não vem. Enquanto a mensagem não for pregada, Jesus não volta. Isso é um fato. E nós precisamos nos colocar. E falando de Cristo, eu tenho percebido muitas vezes que nós temos deixado de falar alguns detalhes, principalmente em relação a Cristo, né? Por exemplo, eu tenho me questionado qual foi a última vez que eu ouvi um sermão, por exemplo, sobre a volta de Cristo. Qual foi a última vez que nós ouvimos um sermão sobre a morte de Cristo? E às vezes as coisas são tão triviais para nós, que parece que são tão comuns que nós parece que esquecemos, né, de falar de certas coisas. Eu queria hoje relembrar e falar um pouquinho para vocês hoje sobre justamente o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo por nós. Eu fico imaginando, por exemplo, se algum dos nossos médicos hoje, ele tivesse vivido há 20 séculos atrás, 21 séculos atrás, por exemplo, e ele tivesse mais ou menos uns 200 metros de distância ali da porta de Damasco, e ele tivesse que atestar a morte de Cristo, o óbito, aquele homem que foi condenado à cruz do Calvário, o que que ele escreveria ali? Lá da colina do Calvário, ele olhando e com o atestado na mão, o óbito, o médico diria o quê? Do que Jesus morreu? E talvez ele colocasse assim: certifico que no dia tal, na hora nona, faleceu Jesus o Nazareno. A pergunta: de quê? Qual foi o real motivo da morte de Cristo? O que foi que partiu, que quebrou o coração de Cristo, que fez com que ele morresse por nós? Algumas pessoas poderiam argumentar dizendo o seguinte: bom, assim à distância nós não podemos dar um laudo, não podemos dar uma autópsia, não podemos dizer o porquê a morte de Cristo. Eu creio, isso é verdade. Mas a Bíblia, a palavra de Deus que nos dá segurança, que nos dá alegria, ela nos leva a vários elementos que de nós podemos pensar e que nos são certeiro, verdadeiro, de que nos permite tirar conclusões de confiança através da sua palavra. Alguns dizem assim, bom, por acaso foi a cruz que fez com que Jesus morresse, a dor da cruz, o tormento da cruz que fez com que ele morresse? Bom, eu quero dizer para você o seguinte, foi lançado um livro em 1977 e ele foi publicado por um escritor muito famoso na época chamado Martin Engel. O título desse livro era Crucificação. E ele começou a tratar histórias da crucificação e muitos aspectos que incluíam e a forma como isso era levado a cabo, como é que eles faziam com isso. E ele pegou relatos de muitos homens, histórias, ouviu muitas coisas e começou a relatar. E entre elas, ele começa a dizer, por exemplo, que alguns fatos nos permitem entender que as dores de um crucificado eram muito mais cruéis do que habitualmente nós imaginamos. Era uma dor imensa. A gente tenta imaginar um pouquinho de Jesus na cruz ali, morrendo por nós, mas nós não podemos mencionar a grandiosidade da dor, por exemplo, que ele passou. Nesse livro, Martin Enz diz o seguinte, que os pintores, eles começaram a pintar alguns quadros de Jesus crucificado e depois eles colocaram uma forma de execução que isso é uma dor extraordinária. Os achados arqueológicos, por exemplo, eles nos indicam que ficam a dever muito o que está pintado em um quadro. Martin Henry diz que as pessoas tentam pintar um Jesus crucificado, meio sorrindo na cruz, de lado, e ele diz assim: a gente não imagina a dor e a intensidade que isso era no coração dele. Os condenados à crucifixão, para nós termos uma ideia, primeiro eles eram cruelmente açoitados, a dor era grande. A ira do inimigo, principalmente sobre Jesus Cristo, fez com que ele açoitasse, ele queria fazer de tudo para que Jesus pudesse desistir da cruz. Os condenados eram açoitados. O açoite era um instrumento de castigo desumano, nós podemos dizer assim. O chicote que eles utilizavam, eles tinham mais ou menos de 4 a 5 bolas, algumas esferas de chumbo, que isso era unido a um cabo de madeira. E quando isso batia nas costas, e havia grilhões ali que eram mais ou menos como anzóis, que ficavam em todas as partes, e quando aquilo batia no corpo, ele grudava no tecido, na perna, na carne, perdão, e ali quando aquilo puxava, rasgava de maneira extraordinária a pessoa que estava sendo condenada. Cada bola dessa deveria mais ou menos uns 2 centímetros. E dali os grilhões de ferro. Imagina aquilo segurando em um homem, e quando o soldado queria atirar, ele colocava os pés nas costas, segurava no cabo do chicote e puxava com raiva, aquilo rasgava. As chicotadas que Jesus Cristo recebeu foi sem misericórdia. As chicotadas que ele recebeu foi para que ele desistisse da cruz do Calvário, para que ele desistisse de morrer por nós, para que ele pudesse virar as costas e voltar para o céu, destruir talvez a humanidade, e nós estaríamos todos perdidos.
O açoite, ele não somente rasgava a pele, mas ele também destroçava os músculos e os tecidos. Todos aqueles que falam sobre a crucificação dizem sobre isso. O açoite em excesso, o réu poderia morrer ali mesmo. E eles dariam 40 chicotadas. E nunca na história alguém contou com tanta precisão chicotadas nas costas de um homem como fizeram com Cristo. Os carrascos, por exemplo, que açoitavam a Cristo, eles cuidavam para que o condenado não morresse durante os açoites. Eles queriam que ele estivesse suficientemente vivo para que pudesse sofrer a agonia, sofrer a crucificação, gritar, viver infeliz, ver o seu sangue derramado. Isso foi o que fizeram com o nosso Salvador Jesus Cristo. Eles soltaram Barrabás, diz a Bíblia, Mateus capítulo 27, verso 26, diz: soltaram Barrabás e depois de ter açoitado a Jesus Cristo, ele foi entregue para ser crucificado. Eu tento pensar mais ou menos a cena de Barrabás olhando para Jesus Cristo e pensando em seu coração: quem é este homem que vai morrer em meu lugar? Ele ouviu a fama de Cristo, ele sabia da fama de Cristo, ele sabia que Jesus fazia o bem. Talvez no seu coração Barrabás odiasse Jesus Cristo porque ele era bonzinho, porque ele era um santo, porque ele curava as pessoas, porque ele ajudava as pessoas, quando Barrabás queria ser um revolucionário. E nesse encontro agora, os dois olhando um para o outro, Barrabás baixa a cabeça e imagina: quem é este homem que morreu em meu lugar? Por que que ele vai morrer em meu lugar? Ele é totalmente contrário aos meus pensamentos, à minha vida, às minhas ideias. Quer dizer que então o coração de Cristo, embora sofresse muito, ele não foi quebrantado pelos açoites. Então a pergunta volta: Jesus morreu por quê? De quê? Bom, para eles poderem entender um pouquinho do detalhe da crucificação, a execução, primeiramente, ela era pública. Eles não tinham misericórdia. Depois de açoitado, depois de todo ensanguentado, eles pegavam o réu, conduziam a alguma rua, alguma praça, né, algum lugar repleto, onde tinha muita gente, e ali eles deveriam executar a pessoa. Primeiro que eles passavam a vergonha de estar sendo açoitado, a vergonha de estar pagando talvez por um erro. Jesus não tinha um erro, não tinha por que pagar. Eles eram submetidos ao escárnio, ao castigo, à vergonha pública. Já estiveram num lugar, num ambiente onde tinham muitas pessoas, e talvez alguém olhou para você e falou com a voz mais alta, a gente baixa a cabeça, a gente fica envergonhado, a gente tem vontade de se esconder. Imagine alguém açoitado, ter que ser levado à cruz e passar na frente de todos para que a sua vergonha seja pública. Quando nós falamos do condenado à crucificação, nós queremos dizer que eles eram despidos completamente. Tiravam todas as suas roupas. Eles eram completamente nus ali, crucificado. Eles eram expostos ao ridículo e à crítica de todo o público. As pessoas olhavam para eles e balançavam a cabeça. Aliás, haviam pessoas naquela época que passavam por Jesus e balançavam a cabeça. Outros cuspiam, outros criticavam. Às vezes eu fico me pensando no meu coração, se eu estivesse ali naquele momento, qual seria o meu sentimento? Cuspiria? Fugiria? Balançaria a cabeça? Faria um comentário sobre ele? Aliás, hoje, como cristãos, como estamos vivendo a nossa vida, apenas acompanhando o que Jesus fez, apenas nos beneficiando daquilo que ele fez por nós. E eu repito a dizer o que eu falei no início: se nós não pregarmos, se nós não falarmos, se nós não anunciarmos o evangelho, ele não vem. Isso é um fato, ele disse que só virá quando o evangelho for pregado. Se nós estivéssemos ali naquele momento, olhando para a cruz de Cristo, olhando para Jesus sangrando na cruz do Calvário, qual seria o nosso sentimento? Existia um outro homem chamado Sêneca, e ele se refere aos soldados, eles diziam que eles eram sádicos, eles eram impiedosos. E quando algumas pessoas deveriam ser crucificadas nesse livro, Martin Engel diz, por exemplo, que quando eles queriam fazer com que o condenado sofresse, eles cravravam na cruz até mesmo o seu órgão sexual. E eu não duvido que tenha acontecido isso com Cristo, porque imagine que Satanás faria de qualquer coisa para poder fazê-lo desistir, para poder fazê-lo abandonar a sua fé, para poder desistir de nós. Embora os artistas cubram, né, os seus quadros piedosos e compassivos, quando nós vemos um Jesus Cristo de tanga, como eu falei, uma pintura que ele está com o rosto de lado, com o queixo sobre o ombro e um sorriso lá embaixo, isso não é verdade. Eles pintam Jesus Cristo com uma sunga, uma tanga, um pano branco, isso não é verdade. A palavra de Deus diz que ele foi crucificado despido, eles não pouparam a vergonha de Cristo. Eles não pouparam a vergonha de crucificado e despido antes da crucificação. Assim como nós vamos nos evangelhos, Mateus capítulo 27, no verso 35 diz isso, Marcos diz isso, Lucas diz isso, João diz, eles repartiram entre si, João 19, 23 e 24, as suas vestes, eles repartiram em quatro partes as vestes, e as túnicas, eles lançaram sorte. A Bíblia diz que foi Deus
que, mediante escuras trevas, ele ocultou misericordiosamente a indecorosa cena dos olhos impúdicos da multidão. Durante essas 3 últimas horas da vida de Cristo, Deus fez com que nuvens escuras descessem sobre o seu filho para poder esconder a sua vergonha. Embora as dores da crucificação fossem intensas, existem outros detalhes, por exemplo, do relato bíblico, que sugere que não foram os tormentos da cruz que mataram Jesus Cristo. Aí a pergunta volta ao nosso coração: então por que que ele morreu? De que ele morreu? O que foi que fez com que o coração dele partisse, fosse ferido, sangrasse, fez que fizesse quando ele, angustiado na cruz, morresse? Existem alguns detalhes também que são significativos. Por exemplo, São Lucas, ele era médico. E quando ele escreveu o seu evangelho, ele disse que o Senhor havia clamado em grande voz, e depois de clamar, ele morreu, ele gritou desesperado na cruz. Mateus declara a mesma coisa quando diz Mateus 27:50, e Jesus clamando outra vez em grande voz, ele rendeu o seu espírito. Se nós olharmos para o Monte do Calvário, nós veremos o seu corpo convulsionando na cruz do Calvário. Enquanto as tebras cobriam seu corpo, um agudo e penetrante grito de dor, de angústia, de desespero, de lágrimas rasgou os ares naquele dia, e era o grito da boca daquele que criou o universo. Daquele que, quando fala, as coisas acontecem. Daquele que disse lua, sol, estrelas, e as coisas aconteceram. Dessa mesma boca agora barda um grito de dor, de angústia. João estava ali, o discípulo amado. E João, ele viu tudo com seus próprios olhos. E João ainda acrescenta dizendo: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Isso está no João capítulo 19, verso 34. Água, sangue. Dois líquidos totalmente diferentes. Se estivesse misturado, ele seria visto como sangue, mas era sangue e água. Ele faz questão de dizer isso no seu relato, no seu livro, no seu evangelho. Isso mostra que o tétrico grito de Cristo ao morrer, água e sangue brotando das suas feridas, poderia mostrar que Cristo morreu da angústia mental, de uma dor mental, de um peso mental que fez com que o seu coração partisse. Quando fosse enfiada a lança, sairia e jorraria água e sangue. Então foi isso que fez com que ele morresse? Amigos, nós podemos ter a certeza de que não foi porque ele sentiu pena dele mesmo. Quando nós vamos ao livro de Lucas, por exemplo, ele demonstra que a atitude de Jesus, quando caminhava à cruz do Calvário, ele disse: não, não tenham pena de mim, mas antes olhar para você e para os vossos filhos. Da cruz do Calvário, Jesus amparou uma mulher. Quando ele olhou para sua própria mãe e disse para João: cuide dela como sua mãe, e você, por favor, cuide dele como se fosse seu filho. Ele esqueceu dele mesmo na cruz do Calvário para olhar para sua mãe, para olhar para o seu discípulo, para olhar para nós. Longe de se compadecer de todas as injustiças, longe de se compadecer de todas as humilhações que estava sendo submetido, ele orou em favor dos seus malfeitores. Quando eu olho para Cristo, eu me impressiono a cada dia, a cada momento. Quando eu percebo e vejo as reações de Cristo e as nossas reações como cristãos, quando nós olhamos as reações de Jesus Cristo, quando ele tratava as pessoas, quando ele olhava nos olhos das pessoas, quando ele estendia sua mão, quando ele abraçava alguém, quando suas palavras eram impressionantes aos corações, eu me fico envergonhado. Parece que eu estou muito distante da realidade, muito distante do ideal que ele tem para a minha vida. E eu pergunto para você nessa manhã: e qual é o ideal que Jesus Cristo tem para a sua vida? Da cruz ele pensou, e ele olhou para sua mãe, cuidou dele, ele esqueceu da sua dor para pensar em nós. Ele esqueceu da sua dor para olhar para nós. Ele esqueceu da sua dor para mudar a nossa vida. Ele esqueceu da sua dor para nos dar sabedoria, liberdade e vitória sobre o pecado. Longe de se compadecer da justiça, das humilhações que Jesus estava sendo submetido, ele olhou para os seus malfeitores e disse da sua boca: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Quando eu olho para Cristo, eu me impressiono. Quando eu penso em Cristo, as lágrimas querem correr nos meus olhos. O apóstolo São Paulo, por exemplo, depois de convertido, quando ele recebe as suas revelações, ele completa o quadro e ele diz assim: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando eu posso ver a piedosa escritora Ellen White, ela diz o seguinte, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 561, ela diz assim: não foi o temor da morte que oprimiu o coração de Cristo. Não foi a dor, não foi a angústia da cruz que fez com que isso lhe causasse uma inexplicável angústia. Não podia explicar em letras, não podia explicar com palavras, nem com seus pensamentos a angústia que Jesus passou.
E ela continua dizendo: ele sofreu o que há de experimentar o pecador, quando não mais a misericórdia interceder pela raça. E eu não gosto de pensar, nem parar algum tempo para pensar sobre isso, mas imagine quando o Espírito de Deus for retirado da terra. Imagine a angústia nos corações. Imagine a infelicidade de pessoas que vivem um pouquinho longe de Deus, um pouquinho fora do Espírito de Deus, ou mesmo sem o Espírito de Deus. A vida, a angústia, o desespero, as lágrimas, as lutas, a infelicidade. Não falta, não tem alegria nos seus corações. E uma das infelicidades que nós podemos viver, ou talvez a maior de todas, é imaginar que nós estamos afastados dele. É imaginar que nós não estamos em suas mãos. É imaginar que nós não temos guiados por ele. Talvez nossa vida possa ser como osso seco, sem vida, infeliz, com mau cheiro. Um osso que está se desfazendo. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre nós, quando a palavra de Deus vem sobre nós, certamente nós temos vida. E a única energia, a única vida, a única segurança e a única alegria que realmente nós deveríamos ter. Eu li certa vez que um cristão, ele sonhou que estava presenciando um momento em que Jesus estava sendo açoitado. E o coração dele se comprimiu de dor diante daquela cena, ao tal ponto que ele sonhou que se lançou sobre os malfeitores para impedir que continuasse castigando a Cristo. E agarrando em suas mãos, agarrando no punho do malfeitor, ele não queria que o chicote chegasse até Cristo, que batesse em suas costas. Então, que foi quando o malfeitor virou o rosto e olhou para ele, e ele segurando na mão daquele homem, e quando ele fixa os olhos naquele malfeitor, no homem que estava com o chicote na mão, ele viu o seu próprio rosto. E desesperado, ele despertou, sentindo que foi ele que havia crucificado Jesus Cristo. Nós somos os malfeitores dessa história. Nós os crucificamos, nós o levamos à cruz, nós mentimos, nossas falsidades, nossos erros. Quando eu penso sobre isso me fala ao coração e me fere. Aliás, o apóstolo Paulo em Coríntios diz: eu vos entreguei o que também recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas por que que foi assim? Foi por incapacidade dele? Não. A palavra de Deus em Mateus diz que ele poderia ter clamado a 12 legiões de anjos e que viriam imediatamente, estavam dispostos a vir para tirá-lo da cruz, para salvá-lo. Mas ele não fez. Ficou calado, chorando, sofrendo e pensando em você. De fato, o poder no anjo simples poderia derrubar todos os soldados da face da terra. Mas ele não poupou a sua vida, mas ele se entregou por nós. Aliás, eu nunca vi um homem tão disposto a morrer como Cristo, tão disposto a ir à cruz como Cristo, tão disposto a dar a vida como Jesus Cristo. E uma certa vez eu li uma coisa que me falou o coração. Disse que devido a uma desordem que havia muito na escola, principalmente numa classe de aula, o professor e seus alunos, eles resolveram então fazer alguns regulamentos, né, para que garantisse a disciplina na sala, a disciplina na escola. E com o regulamento ele não tinha misericórdia. Eles decidiram que pessoas que sofressem infelicidade, pessoas que fossem infratores, deveriam sofrer um castigo severo. E esse castigo deveria ser 10 reguadas nas suas costas. E sempre naquela turma havia alguém que levava o lanche sumia, eles não sabiam por quê, eles queriam descobrir quem era o que roubava o lanche. Então, eles começaram a colocar isso em prática. Levaram para os alunos, explicaram o que aconteceria e disseram: se alguém perder um lance, se roubar um lance, se nós pegarmos em flagrante ou não, e descobrirmos quem foi, a condenação vai ser 10 reguadas nas costas. Um certo tempo passou, tudo estava calmo, de repente volta-se o delito. E roubaram o lanche de um menino que nós podemos chamar de Joãozinho. Ele era um rapaz forte da classe e ele levava o seu lanche para comer durante o recreio, como a maioria dos seus colegas. No momento que ele não sabia que fazer, roubaram o seu lanche. Ele procurou na mochila, não tinha o lanche. E ele começou a se desesperar, chamou o professor, começou a gritar nos corredores da escola. Ele disse: eu queria que vocês me ajudassem, porque roubaram o meu lanche. E eu quero que a pessoa que roubou seja condenada. Eu quero vê-la sofrer, porque ele fez um delito, ele tirou. E começou a questionar. E começou, na sua ira, a querer justiça. Quando eles foram averiguar e olharam nas câmeras e etc., eles descobriram que um outro rapaz, vamos chamá-lo de Pedrinho, estava ali ferido, estava de cabeça baixa. E quando eles convidaram aquele menino, era um dos meninos mais queridos da sala, um dos mais simples, o mais humilde da sala, o mais quieto, o mais pacato. Quando o professor chamou Pedrinho, disse: olha, filho, nós descobrimos o que você fez. Estava ele, o diretor da escola, e disse: você agora vai precisar pagar pelo seu erro.
Perdeu o diretor e disse: professor, por favor, não faça isso. Não me leve na frente dos amigos, não me envergonhe na frente de todos. Não revele o que eu fiz, por favor, me ajude. O professor disse: não, você vai ter que pagar por seu erro, você vai ter que pagar porque você cometeu um delito. Ele disse: professor, por favor, não faça isso. O professor o puxou pelos braços, levou em frente à classe, todos estavam olhando para eles, o João estava olhando para ele com um senso de justiça, ele queria que o menino sofresse por causa do seu delito. E o Pedrinho em lágrimas, ele suplicou para que todos pudessem perdoá-lo. Ele disse que havia roubado o lanche porque ele não tinha o que comer na sua casa, porque a sua mãe estava desempregada, o seu pai estava numa cama, ele tinha mais três irmãos. Mas o erro não justifica. Um erro não justifica o outro. Pecado tem que se pagar. Pecado tem que ter um preço. Pecado se paga. Pecado não se perdoa. Pecado é perdoado porque alguém pagou. E quem pagou pode perdoar, porque senão não haveria perdão. Quando a classe olha para aquele menino, alguns estavam chorando porque sabiam que ele era um menino quieto, um bom menino, um menino calado, um menino de cabeça baixa. E quando ele começou a relatar: eu roubei o lanche porque eu não tenho o que comer na minha casa. Vocês têm, eu não tenho. Não estou me desculpando por isso, mas por favor me perdoem. O João olhou para ele com aquele óleo de ira e, balançando a cabeça, queria ver justiça. De repente, o professor olhou para ele e disse: filho, nós não podemos fazer nada. A lei existe para ser cumprida. E disse para ele: por favor, retire sua camisa. Ele tinha uma régua de mais ou menos 1,5 metros na mão, de madeira. O professor estava olhando para ele. O professor não queria fazer aquilo, mas tinha que fazer, porque a lei exigia isso. Foi um regulamento, não deveria ser transgredido, deveria ser cumprido. Ele tirou seu casaco, tirou a sua camisa, e os alunos poderiam ver as costelas que ele tinha, poderiam contar as costelas que ele tinha. Sua calça estava segura por um cordão. Ele não tinha nenhum cinto. O professor pegou a régua e levantou, olhou para ele, fez com que ele virasse de costa para a turma, e ali apareceu mais fortemente as suas costelinhas, e o professor veio e deu a primeira reguada. Todos tremeram na sala, ele caiu quase no chão, dizendo: professor, por favor, não me bata, por favor, não faça isso. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Eu errei, eu pequei. Eu queria apenas dar alimento para minha família. O professor disse: eu não posso fazer nada, filho. Você sabia da lei, você transgrediu. Quando o professor segurou no braço dele para levantar a segunda reguada, todos estavam em lágrimas. Ele começou a chorar, disse: por favor, não faça isso, por favor, não faça isso. Quando o professor levantou a régua, o dono do lanche, o João, levantou as mãos e gritou: professor, professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O professor parou, olhou para ele assustado e disse: faça, ele disse: por favor, não bata mais nesse rapaz. E o professor disse: filho, regulamento é regulamento, erro é erro, as coisas precisam ser cumpridas, ele tem que receber o castigo. O professor disse, e aquela criança disse: professor, o senhor vai dar uma segunda reguada nele? Ele disse: claro que sim. E ele disse: por favor, dê em mim, porque eu não vou suportar vê-lo sofrendo. Às vezes eu trago lanche, às vezes eu não como lanche, às vezes eu dou uma mordida no lanche e jogo no lixo. Mas quando eu ouvi as palavras desse menino, quando eu vi que ele errou, como eu vejo que ele não tem como pagar, eu quero, como dono do lanche, estar no lugar dele. Entenderam o que eu quero dizer, meus queridos irmãos e amigos? Jesus Cristo é o dono do lanche. Jesus Cristo pagou o preço que eu deveria pagar. Jesus Cristo não cometeu transgressão que eu cometi. Ele não cometeu os erros que eu cometo. E além do mais, erros que nós acariciamos, abraçamos, gostamos e não choramos mais por ele. Qual foi a última vez que nós choramos pelos nossos erros? Todos os dias temos estado na sala, temos buscado a Deus, temos clamado a Deus, temos pedido o Espírito Santo, mas a gente parece que não mexe nada, não muda nada em nossos corações, parece que não muda nada em nossos sentimentos, parece que não muda nada em nossas vidas, e me incomoda quando eu entendo que a palavra diz que Deus quer derramar sobre nós o Espírito, é desejo do coração de Deus. E por que que não muda aqui dentro? Será que eu tenho buscado de maneira correta? Será que eu tenho olhado para a cruz de maneira correta? Será que os meus sentimentos se assemelham ao sentimento de Cristo? Será que eu tenho me voltado, me debruçado, me colocado nas mãos de Deus e sob a sua palavra? Jesus Cristo é o dono do lanche. E ele veio e pegou, pagou meus preços. A Bíblia diz que fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo com o único objetivo para salvar você e a mim. E Paulo diz assim: para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu preciso entender que não sou nada, que eu não sou de ninguém. Como dizia um ex-professor nosso na faculdade, pastor Luiz Nunes,
Ele dizia: "É somente pela graça. É só pela misericórdia de Deus. É só pela graça de Deus." Quando nós vemos, por exemplo, a história do Vale dos Ossos Secos, o profeta não acreditava, ele não entendia, ele sentia mau cheiro, ele não queria estar ali, ele queria estar distante. Aí vem um Deus Todo-Poderoso e diz para ele: "Esses ossos podem reviver." Ele diz: "Senhor, só tu o sabe." Deus sabe, Deus fez, Deus faz, Deus quer transformar a minha vida. Deus quer transformar a tua vida. Sabe o que foi que quebrou o coração de Cristo? O que quebrantou seu coração? Não foram o sofrimento dos açoites na cruz do Calvário. Nós o fizemos. Nós fizemos com que ele sofresse. Quando nós pensávamos naquela chicotada nas suas costas, nós deveríamos fechar os olhos e imaginar que eu dei a chicotada, como aquele rapaz da história, que quando virou o malfeitor, ele viu o seu rosto. Quando nós pensávamos em Jesus sendo cravado na cruz, eu deveria pensar que eu segurei os cravos, que eu segurei o prego e eu cravei na cruz. Quando eu olho para ele despido na cruz e ferido, eu preciso ver que o seu rosto está dilacerado porque eu dei chicotadas nele. Nós o fizemos. Nossas mentiras, nossas cobiças, nossos adultérios, nossos roubos, nossos erros, a nossa idolatria ou qualquer outro pecado. E nós oramos, choramos, clamamos, pedimos o Espírito. E parece que ele não vem sobre nós. Quando nós olhamos o nosso dia a dia, parece que não tem um crescimento espiritual. Nós temos nos afastado da palavra de Deus. Nós não nos debruçamos e matamos o nosso eu para que ele viva em nós. Porque Jesus nos amou, meus irmãos e amigos. Ele quis pagar nossa culpa. Ele deu a vida por nós. Ele teve o direito legal perante o Pai de nos perdoar. Ele ocupou nosso lugar. Ele carregou nossos pecados. E ele fez com que nossos corações ficassem feridos. Ele morreu com a dor, olhando para mim, dizendo: "Pai, vai valer a pena eu morrer por ele. Vai valer a pena eu morrer por você que está nessa sala. Vai valer a pena eu morrer por ela. Vai valer a pena eu morrer por ele. Vai morrer aquele que passa por dor, porque passa por angústia, que está com o casamento ferido, que está com seus filhos no erro." Jesus disse: "Vai valer a pena." Eu quero terminar de fazer uma pergunta nessa manhã. O que você fará? Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo, eu preciso tomar apenas uma decisão. Eu preciso crer e me entregar. Porque a palavra a Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu olho para o sacrifício de Cristo, a minha vida precisa ser transformada. Eu preciso me encher do Espírito, eu preciso clamar pelo Espírito, eu preciso deixar os meus erros e gostos particulares de lado. E eu queria convidá-los nessa manhã a nos prostrarmos mais uma vez perante os seus braços, a olharmos nos seus olhos, a ver na cruz. E que todas as vezes que nós pensarmos em nos aproximar do pecado, que a gente possa olhar para a cruz de Cristo e ver um flash da cruz de Cristo em nossa mente. E que nós possamos desviar o caminho, fugir do caminho, e olhar para a cruz e nos abraçarmos e dizer: "Senhor, me perdoa." E que possamos abandonar nossos erros, nossos pecados. Que Deus nos enche do seu Espírito.